Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Não repare não que tem um carrinho passando aí fazendo um pouco de barulho, espero até que ele não vaze aí para vocês. Mas deixa eu complementar e deixa eu tentar produzir esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre religião. E quando se fala sobre religião, a primeira coisa que vem na nossa cabeça ou na cabeça das pessoas é: eu tenho a minha própria religião. Então hoje eu quero confrontar as duas religiões que existem no mundo, a religião segundo os homens e a religião segundo Deus. O que Deus tem religião? Deus tem religião. E a religião de Deus não é assembleia, não é igreja presbiteriana, batista, metodista, pentecostal ou não, renovado ou não. Não, a religião de Deus não é nada disso. Primeiro você tem que entender o que quer dizer a palavra religião. Religião vem do latim, que quer dizer o termo religare. Ou seja, religando algo com alguma coisa, ou seja, coisas que estavam afastadas voltam a ter uma comunhão através desse religare. E Deus apresenta para a humanidade, depois de a humanidade ter fracassado através da sua vontade, através da lei, porque a Bíblia nos diz em Gálatas que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a este religare, que é Jesus Cristo, e eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que essa é a religião de Deus, tá? Então o que é que acontece? Qual é a religião do homem? Bom, a religião do homem é aquela que prega que o homem é bonzinho, que o homem é amável, que o homem é um ser superior, que o homem não tem culpa de nada, que o homem nasceu para vencer, que o homem nasceu para dominar sobre tudo. E isso está na Bíblia. Só que foi distorcido com o passar do tempo, porque as pessoas, através da religião, e a religião, especificamente a religião do homem, ela tenta mostrar que você pode encontrar e ir por atalhos para chegar até Deus. Eu me lembro que no passado, para ser mais específico, no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 4, uma grande multidão, um grande povo, uma grande cidade, uma das cidades exorbitante e maior que existia naquela época, que era a cidade de Babel. Eles pensaram entre si e decidiram fazer uma torre que tocasse até os céus. Aqui estava o primeiro ensaio do homem, tentando fazer uma religião através dos seus próprios esforços para se achegar a Deus. Aqueles homens, diz a palavra, que eles fizeram betume, fizeram os tijolos, que os tijolos foram através do cal, e fizeram, e juntaram e fizeram uma grande torre, a Torre de Babel, como todos conhecem. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui está a primeira manifestação, a primeira tentativa do homem de fazer uma religião com seus próprios esforços para se achegar até Deus. Porque a ideia deles é essa: façamos uma torre que chegue até os céus, para que o nosso nome não seja apagado diante da face da terra. Essa é a religião do homem. No final de tudo, por mais que você seja bom, por mais que você seja uma pessoa transparente, por mais que você seja uma pessoa caridosa, mas se não tiver o religare de Deus, se não tiver o combustível de Deus, se não tiver a aprovação de Deus, não vai passar de religião. E essa religião é uma religião morta. E é o que muitos têm seguido no dia de hoje. Quando se fala de religião, eu volto a frisar, a pessoa diz logo: eu já tenho a minha religião, eu nasci com tal religião, eu fui batizado em tal religião e vou morrer em tal religião. E infelizmente vai para o inferno com religião e tudo. Mas a religião de Deus, ela é uma religião totalmente diferente. Deus, enviando o seu Filho na semelhança do pecado, que, ou seja, na carne, condenou o pecado na carne. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundante. Então ali está o verdadeiro religare, a religião de Deus, Jesus Cristo, para se cumprir o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Então qual é a maneira, como é que eu faço então para estar na religião de Deus e não na religião do homem? Você vai ter essa resposta no Salmo 119, quando diz o seguinte, o Salmo pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? E aí a Bíblia diz: observando conforme a sua palavra. Então a igreja hoje precisa voltar para a palavra de Deus, voltar a acreditar no sangue de Jesus, voltar a acreditar que em Jesus, só em Jesus e por Jesus Cristo nós temos a solução. Só em Jesus e por Jesus Cristo, e colocando Jesus Cristo na nossa frente como Senhor, como libertador, sendo dependente deles, declarado dependente deles, confessado diante dos homens, é que a palavra de Deus vai ter poder na sua vida. É preciso acreditar, a igreja voltar a acreditar em Jesus Cristo, não acreditar em religião, porque hoje nós temos usado muitas vezes o que as pessoas têm usado. Ou seja, é atalhos para se achegar a Deus. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, porque aí Deus vai responder com fogo, eu vou botar Deus na parede, está escrito na palavra. Tem um lugar que ninguém força a Deus a nada.
Mas a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas a Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus, será salvo você mesmo e a sua casa. Como diz lá em Atos 16:31. Então, precisamos hoje voltar a acreditar como a Bíblia nos ensina. Acreditar em Jesus Cristo. Não acreditar em fantasias. Né? Que hoje nós queremos fazer um comércio. E esses aí, na verdade, estão escritos na Bíblia a respeito dessas pessoas. São verdadeiros falsos profetas que estão tentando desviar o homem do caminho de Deus para se achegar à religião segundo a sua vontade. São homens carregados de egos. São homens que querem ter o seu eu amassageado. Eu sou o cara, eu sou bom, eu sou excelente. Não tem bom. Eu, você, todos nós, tínhamos um lugar reservado lá no inferno, preparado para nós. Mas um dia, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo, aleluia. E contra isso o diabo não pôde resistir, contra isso Satanás não pôde resistir, contra isso Satanás não pôde nem combater. Veio Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo e nos dar a vitória. Então a vitória é minha, a vitória é sua, se eu acreditar no que a Bíblia me ensina. E eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus me diz que seja sempre todo homem mentiroso e seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu digo para você, se até aqui você tem brincado de ser cristão, tem procurado seguir a religião segundo o homem, em que você não tem culpa de nada, nós temos culpa de tudo sim. Nós somos culpados por nascermos de culpados por já nascermos de uma relação pecaminosa, culpados por já sermos muitas vezes exigentes de nós mesmos, culpados por estarmos aqui nesta carne, e essa carne é inimizade contra Deus. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para consagrar, para separar, para santificar a mim e a você, para que sejamos verdadeiras testemunhas do poder de Deus. Olha, gente, eu quero fechar aqui o meu pensamento dizendo a você o seguinte, que não adianta termos uma religião se nós não tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como o próprio Jesus disse àquele homem que era mestre na palavra, chamado Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, no capítulo 3 de João. Ele disse, é necessário vos nascer de novo. E aquele homem, ou ele fez de conta que não entendia, ou ele realmente não entendeu que Jesus falava para ele sobre algo espiritual, porque aquele que tem que nascer da água e do Espírito. E aquele homem pensava que nascer seria um nascer figurativo, não, mas um nascer natural, ou seja, na essência mesmo, voltar para o ventre da mãe para nascer de novo. E Jesus falou, é necessário vos nascer de novo. Então você que até aqui tem brincado de ser religioso, que tem seguido a religião que só faz bem para você, que só lhe afaga, você tem que seguir a religião de Deus. E a religião de Deus é seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo, seguir as pisadas dele, seguir na presença dele, seguir com ele, muitas vezes ser repreendido, porque Deus repreende a todo aquele que ele tem por filho. Ele ama e repreende na hora de repreender. E tomara que Deus nos repreenda, para que possamos despertar deste sono, para que a igreja possa despertar desse sono, porque Jesus Cristo está às portas e está voltando. Eu, quando penso nisso, eu penso da seguinte maneira, que a Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, né? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E a nossa cruz aqui, nesse sentido hoje, que a igreja precisa assumir, é ser segundo o padrão de Deus. Porque cada vez que a gente toma a nossa cruz e quer ser segundo o nosso padrão, continuamos na carne, continuamos sem nascer de novo. Estamos vivendo um evangelho de fictício. É preciso vivermos o evangelho de Jesus. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz é não fazermos a nossa vontade, mas fazer se cumprir o que diz 2:20, lá do livro de Gálatas, 2:20, que diz o seguinte, que nós precisamos, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá certo? Amém? Muito obrigado pela sua atenção e fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Graças a Deus.